Shalom, queridos amigos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu me chamo Daniel e hoje eu quero trazer uma reflexão a vocês, a nós, que pode mudar a história das nossas vidas. Tirar-nos do estado de rebeldia e trazer-nos ao estado de graça perante o Senhor. Então, acompanhem comigo, ouçam, assistam até o final e sejamos grandemente abençoados. Essa história está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, do versículo 6 ao 14. E está escrito: Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. Essa é a história de quando Davi se tornou rei. Sim, Davi era um adorador que tinha prazer na presença do Senhor e queria honrá-lo de todas as formas, da melhor forma possível, não media esforços para isso. Quando ele se tornou rei, a primeira coisa que ele fez foi querer trazer a Arca da Aliança para perto de si, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ele decidiu, em seu coração, se determinou em trazer a arca para perto de si. E, de fato, ele estava fazendo certo, mas da maneira errada. E isso trouxe uma grande tragédia para aquelas pessoas naquele momento. E continua a história. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Por 3 meses aquela arca ficou na casa de Obed-edom. E Obed-edom foi grandemente abençoado, a sua família foi extraordinariamente abençoada. E Davi, naquele momento, se encheu de tristeza porque havia acontecido uma tragédia e ele não entendeu o porquê. E a mesma dúvida veio para mim quando eu li essa passagem. Eu falei: Senhor, por quê? Por que Uzá morreu? Porque se ele tão somente queria que a arca, segurar a arca para que ela não caísse no chão? Por quê? Muitas coisas nas nossas vidas nós fazemos essa pergunta a Deus: por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Mas nós precisamos entender que aquilo que plantamos é exatamente o que colhemos. Ninguém pode plantar tomate e esperar que vai colher maçã. Não, isso é impossível, né? Aquilo que nós colhemos é exatamente aquilo que vamos plantar. E aquelas pessoas, apesar de toda a boa intenção, apesar de estarem dedicados em honrar, em glorificar a Deus, em buscar a Deus, em trazer a presença de Deus, o que eles trouxeram para si foi a ira de Deus, porque não fizeram da forma
que Deus tinha ordenado, determinado. Eles entraram em rebeldia, eles entraram em pecado. E quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos levando nossas vidas em confronto àquilo que a palavra de Deus diz, nós estamos atraindo para nós a ira de Deus. E é isso que vemos acontecendo no mundo atual. As pessoas atraindo para si a ira de Deus, as nações atraindo para si a ira de Deus. Nós vamos ver lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 10 ao 14, que Deus havia determinado uma forma de levar as... Deus ordenou que se fizesse a arca com a possibilidade de colocar ali 2 varais. E a arca deveria ser levada nos ombros dos levitas. Além, Deus orientou, determinou a forma que a arca deveria ser levada e também por quem deveria ser levada. Eles estavam fazendo da forma errada. Além da desobediência, havia ali a falta de reverência. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o período de ignorância, mas a partir do momento que você sabe o que deve ser feito, como deve ser feito, você se torna responsável. E Davi não foi zeloso, ele era o líder ali, ele era o rei. Antes de trazer a arca a si, ele precisava saber, ter se orientado, procurado os sacerdotes, procurado quem deveria saber para fazer aquilo. Ele fez de qualquer jeito. Ele se tornou rebelde, ele foi contrário à palavra de Deus. E pagou um alto preço por aquilo. Um homem que estava ali honrando a Deus, buscando a Deus, pagou com a própria vida pela desobediência, pela rebeldia, porque o salário do pecado é a morte, e morreu. E Davi reconhece isso, depois, ele no capítulo 15 do livro de Crônicas, no versículo 2 e 4, Davi disse: e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. E nos dias de hoje, ali a arca da aliança, estava ali a presença de Deus. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. E eu pergunto para você, e faça essa pergunta para mim também, porque quero refletir sobre isso na minha vida e trazer isso para a minha vida. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Pelo Espírito Santo que habita em nós, nós somos o templo de Deus. Nós somos aqueles que levam a arca da aliança. E a arca da aliança somos nós hoje, da nova aliança, no sangue do Senhor Jesus. Onde você tem levado a arca? Com qual reverência você tem tratado a arca de Deus? Com qual reverência nós temos tratado a arca de Deus? Tem lugares que não devemos ir. Tem lugares que não devemos frequentar. A Bíblia diz, Jesus ensina que as janelas da alma são os olhos. Onde você tem colocado os seus olhos? O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Mas em Cristo Jesus, hoje você tem a possibilidade
de atrair a graça de Deus para a sua vida, a misericórdia de Deus para a sua vida. Então, se você não tem tratado o templo de Deus com a devida reverência, com o devido cuidado, se você tem sido rebelde, contra a palavra de Deus e vivido uma vida fora da palavra de Deus, sem reverência a Deus, eu convido você a se arrepender hoje. Eu convido você a refletir se você está indo de encontro à palavra de Deus ou ao encontro à palavra de Deus. E eu falo para você que há perdão se você se arrepender. Há perdão, há uma forma de você se aproximar de Deus, uma forma certa, uma forma correta, pela fé em Jesus Cristo, pela confissão de seus pecados e pela fé em Jesus Cristo. Eu te convido hoje, nesse momento, a fazer essa oração comigo, para que sejamos perdoados pela nossa falta de reverência, por não estar tratando a nossa aliança com Deus da forma que deveríamos tratar, buscando assim a reconciliação com o Pai das Luzes. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por estarmos rebeldes à sua palavra, por muitas vezes ouvirmos quem não deveríamos, olharmos para o que não deveríamos, irmos onde não deveríamos ir, porque sabemos que o Senhor é santo, porque sabemos que o Senhor é zeloso. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós nos voltamos para Ti, te pedimos perdão, confessamos a Ti a nossa rebeldia e te pedimos, Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida, porque reconhecemos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas e queremos andar em seus caminhos a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém.